Não seja mono, amigo. Seja poli. Cara, a nossa sociedade é super especializada, não é não? Monografia, mestrado, doutorado, pós-graduação, sei lá do que, da onde, curso livre do não sei o que. A gente valoriza muito a especialização, não só aqui no Brasil, como no mundo. Aí o profissional se torna o profissional do quê? O cara que é especialista no alfinete fabricado lá em Moçambique no período do inverno, com a cabeça feita de madeira de cerejeira importada do Japão. Ou seja, a nossa sociedade valoriza a hiperespecialização. E tem uma outra situação ainda. A gente vive num mundo que há uma profusão de informações. Basta acessar a internet, colocar o que você quiser no Google, que você encontra todo tipo de informação sobre o assunto que você deseja. E aí, como está tudo pronto, aos poucos a gente foi perdendo a capacidade de sermos criativos e, mais ainda, a capacidade de desenvolver múltiplos interesses. Ao longo dos séculos, a gente foi ficando monotemático, monointeressado e nessa monotemática hiper especializado, fechando, se blindando, permanecendo cego para outros assuntos que podem ou não ter a ver com esse conteúdo. E aí a gente perde a riqueza de sermos múltiplo, poli-interessados. E aí, frequentemente, quando a gente encontra uma pessoa com múltiplos interesses, a gente reage com estranheza. Sabe aquela pessoa que faz uma faculdade de uma coisa, mas trabalha em outra totalmente diferente, e aí no final de semana ela faz uma outra coisa totalmente aleatória, e ela tem um gosto musical totalmente distinto. Quando você examina a vida dessa pessoa, ou pelo menos a carreira dela, você vê tantas áreas de interesse que você fica assim, mas o que ela faz mesmo da vida? Mas vem cá, mas o que é principal nisso? Já se pegou nesse tipo de estranheza? Tipo, nada casando com nada? Mas aí eu te lanço uma pergunta, o quê? Filosófica. Por que as coisas têm que casar? Por que tudo tem que ficar combinadinho, direitinho, seguindo a mesma métrica e lógica sempre? É claro que às vezes, sei lá, né, você é um cara aí formado em nutrição. E aí você fez uma especialização em nutrição vegetariana e depois uma nutrição vegana, crudívora, e aí você gosta de cuidar do seu corpo nos fins de semana, e aí você também fez um curso livre de atividades físicas voltadas para pessoas com ingestão alta de proteína vegetal, sei lá se existe esse tipo de coisa. Tipo, às vezes é bacana a gente reunir conhecimentos diversos que versam e caminham para a mesma área. Mas, cara, sério, dentro desse exemplo louco que eu criei agora na minha cabeça, que eu não sei se é plausível, será que esse cara, de repente, tem um curso livre sobre gestão de negócios ou tipos distintos de alimentação realizada pelos carnívoros? Pelas pessoas que comem carne, ou de repente o papel das cores na nossa vida, porque aí a pessoa pensa nas cores dos pratos e, cara, o quanto que ele tem um curso sobre pintura, criatividade, sei lá, pode impactar positivamente na riqueza de visões que ele vai adquirir. E aí, quando eu olho para a trajetória das pessoas que eu admiro e para as pessoas que convivem comigo, eu percebo que muitas delas só ganharam e lograram êxito naquilo que elas fazem porque elas saíram da monotemática e foram pro poli-interesse, pra politemática. Quer ver? A Paula Abreu, por exemplo, vou botar o rostinho dela aqui. A Paula Abreu, ela era advogada, virou escritora, atualmente é coach, instrutora de yoga, além de empreendedora. Tipo, ela era advogada, hoje em dia ela faz outras coisas totalmente aleatórias. E quem disse que a formação dela em advocacia não contribui com isso? E quem disse que só porque ela se formou como advogada, ela tem que ser advogada pra vida inteira? Quer outro exemplo? Vou falar dessa pessoa aqui muito especial pra mim, a Lulude. Vou botar ela aqui, não sei se você conhece o canal dela. Ela é historiadora, mas antes disso, ela é atriz. E depois disso, ela também se formou em dança indiana. E ela também, olha só, é astróloga. E todas essas áreas juntas acabam dando uma riqueza pra ela,
um repertório tão grande que ela consegue atender melhor as pessoas e sempre tem um assunto diferente. Quer outro exemplo? Vou botar aqui de novo. Natália Arcuri, ela é jornalista por formação, mas se especializou em finanças. Não me especializar somente no sentido lato, escolar do termo, inclusive porque ela não é formada em economia, mas ela passou a ler sobre economia, ela passou a ler sobre finanças pessoais, ela fez diversos cursos de gestão de pessoas, gestão emocional, coaching, e todas essas formações somadas dão a ela a riqueza de conteúdo que ela entrega no canal, que hoje já é o maior canal de entretenimento financeiro do mundo. A pessoa que está filmando esse canal, a Isis, a pessoa que é historiadora, fez curso de fotografia, tem vários cursos de umas revelações assim, que eu não sei nem falar direito as siglas, porque é um negócio assim diferente, entendeu? Já fez umas filmagens super marota, tá nesse momento entrando numa pós-graduação sobre artes. Tipo, por que as pessoas realmente, assim, eu citei alguns exemplos aqui, tem outro exemplo aqui, tá aqui na folha, acabei de lembrar, né? Olha só, Alexandre Retkovic, vou colocar aqui, ó, Alexandre Retkovic é famoso estilista brasileiro e, olha a biografia do cara, ele também já foi DJ, designer, professor, curador de exposições, além de ter atuado em diversos programas brasileiros. Sério, eu citei 5 exemplos. 2 pessoas que talvez você não conheça e outras tantas que já estão aí aparecendo na internet e na televisão. Se essas pessoas conseguiram, por que você não pode? Por que você tem que ficar apenas num único e exclusivo interesse no assunto e não se diversificar e enriquecer em visões, em análises, em conhecimento, em carreiras? Sabe quem ao longo da história foi assim? Leonardo da Vinci. Vou botar a carinha dele aqui do lado, ó. É o cara que pintou a Mona Lisa. Esse mesmo, entendeu? Aquele quadrinho que aparece em tudo quanto é livro de história. Olha só a biografia dele. Leonardo da Vinci foi uma importante figura do Renascimento, a gente ensina isso, né, no colégio, e o cara se destacou como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Tudo bem que lá na época do Renascimento a gente valorizava a poliformação e os poliinteresses. Por quê? Por que era importante? Porque na hora que o Leonardo da Vinci era contratado, Leonardo da Vinci, Michelangelo, né, era justamente esse múltiplo interesse, esse conjunto de conhecimentos absolutamente aleatórios, entre aspas, que permitiam que eles fizessem quadros como esse. O cara sabia de botânica, sabia de zoologia, estudo dos animais, biologia, o cara sabia a respeito de arquitetura, de artes, perspectivas, de desenho geométrico, e isso permitia que esses quadros todos que eu estou mostrando aqui desse lado fossem possíveis. Se ele não tivesse estudado essas áreas, né, talvez não produzissem pinturas e esculturas tão belas. Então, até onde o conhecimento aleatório não contribui para nós desenvolvermos visões de mundo distintas e habilidades distintas que no primeiro momento parecem que não vão ter utilidade, mas acabam sendo úteis, nem que seja para enriquecimento cultural. E aí, como é que essa galera conseguiu tudo isso? Simples, eles não se fecharam. O fato é que o mundo nos impõe a gostar apenas de uma coisa, a se dedicar apenas a uma coisa. Eu mesma era essa, e depois que eu me abri e comecei a olhar para as outras áreas, percebi o quanto que eu enriqueci a minha visão de mundo, a minha riqueza como profissional, a minha atuação como professora, porque eu me permiti conhecer arte, música, esporte, ler coisas que eu jamais leria, áreas de interesse como economia, desenvolvimento humano, literatura. Tudo isso enriqueceu a minha bagagem cultural, o que reflete em todas as áreas da minha vida. E o que nos faz magníficos e únicos é justamente a nossa habilidade de ter múltiplos interesses. Então tudo bem se você gosta de estudar adestramento e marketing digital, ou faz um curso de pintura e construção civil, ou adora fazer comida e estudar sobre como arrumar melhor a casa, desenvolver métodos de organização de armários. E para sermos múltiplos, a gente precisa ser curioso. Então, leia sobre finanças pessoais, sobre astrologia, celulares, desenvolvimento humano, alienígenas, pintura, mangá e as biografias, a história do Walt Disney, e arquitetura e métricas de internet, e a história do Facebook e como funciona essa câmera que está filmando aqui, tecnologia, educação, teses de mestrado e doutorado de áreas absolutamente aleatórias, ou como opera uma mesa de som. Enfim, não importa. Tem interesse no assunto? Vá ler sobre ele, vá aprender sobre ele, vá se dedicar, mesmo que todo mundo diga que isso não tem absolutamente nenhuma utilidade e nada a ver com o que você faz. Isso vai te transformar numa pessoa mais versátil
criativa e com um baita repertório. Criatividade é uma das habilidades mais necessárias para o desenvolvimento e solução de problemas complexos. E se você é criativo, você já está anos-luz à frente de muitos profissionais. E o que vai te dar a criatividade é o poliinteresse. Portanto, não sejamos mono, sejamos poli. Um beijo, até semana que vem. Tchau!